O Amor em Botão, capítulo 1, 4. O mendigo que era rei. Conta-nos uma história o seguinte: vivia no século XIV um grande teólogo. Durante 8 anos implorou ele a Deus que o conduzisse a um homem capaz de mostrar-lhe o caminho da verdade. Ora, certo dia, tendo rezado ainda mais fervorosamente que de costume, ouviu uma voz vinda do céu dizer-lhe: Vai ao pórtico da igreja e lá encontrarás o homem que te ensinará o caminho da verdade. Imediatamente dirigiu-se ele para lá e viu um pobre mendigo com os pés chagados, cobertos de lama, vestido de andrajos que não valiam 2 vitens. Bom dia, saudou o teólogo. Nunca me lembro de ter tido um dia que não fosse bom, respondeu o pobre. Que Deus o favoreça, continuou o sábio. E o mendigo replicou-lhe: Nunca fui senão favorecido. Desejo-lhe todas as felicidades, insistiu o filósofo. Por quê? Se eu nunca fui infeliz? Foi a resposta do miserável. Deus o abençoe, disse então o homem. De ciência, mas, por favor, explique-me o que quer dizer, pois não compreendo as suas palavras. Com muito gosto, retrucou o mendigo. Eu disse que nunca tive um mau dia, porque se tenho fome, louvo a Deus. Se o vento sopra, se cai chuva ou neve, seja o tempo quente ou frio, continuo louvando a Deus. Se sou miserável e desprezado pelo mundo, ainda assim louvo a Deus. Nunca tive, portanto, um dia que não fosse bom. Disse que sempre fui favorecido, pois aprendi a viver segundo os desígnios de Deus. Tenho a certeza de que tudo quanto Ele faz é sempre pelo melhor. Assim, tudo o que me acontece, sendo pela sua vontade ou por sua permissão, ainda que agradável ou desagradável, doce ou amargo, recebo sempre com alegria, como vindo de sua mão misericordiosa, pelo melhor. Posso, pois, afirmar que sempre fui favorecido por Deus. Digo também que nunca fui infeliz, porque resolvi aderir em tudo à vontade divina, e de tal modo renunciei à minha vontade própria, que só quero o que Deus quer. Só posso, portanto, ser feliz. O diálogo continuou. De onde vem? Perguntou o sábio. De Deus, foi a resposta. Diga-me quem é? Sou o rei. E onde está o seu reino? O meu reino é a minha alma. Governo os seus sentidos, tanto exterior como interiormente, e tenho tal poder sobre as tendências e afeições de minha alma que elas são-me completamente submissas. O meu reino é sem dúvida mais agradável que todos os outros do mundo. O teólogo quis saber, afinal, como chegara aquele homem à perfeição tão grande. Pelo silêncio, pela meditação, pelo meu constante anseio de união com Deus. Não achei repouso em coisa alguma, senão em Deus. E agora que o encontrei, gozo de uma paz e alegria que não terão fim, respondeu o admirável mendigo. O fato é que os santos são criaturas, ao mesmo tempo, as mais pobres e as mais ricas. Nem todos são realmente mendigos, mas são mendigos em seu coração. Quando são ricos, entregam-se generosamente às obras da misericórdia corporal, sabendo que os seus bens não lhes pertencem e que devem usá-los segundo a vontade de Deus. Vivem no mundo, mas não são do mundo, e põem em prática as palavras de São Paulo. Isto, pois, digo, irmãos, o tempo é breve. O que resta é que os que têm mulheres sejam como se as não tivessem, os que choram como se não chorassem, os que folgam como se não folgassem, os que compram como se não possuíssem, os que usam deste mundo como se dele não usassem, porque a figura deste mundo passa
1 Coríntios 7, 29 e 31. Em resumo, tudo depende da avaliação justa das coisas. Se avaliássemos as coisas acertadamente, em comparação com o que é divino e incorruptível, o ouro e a prata não deveriam ter os nossos olhos mais valor do que a areia. Estabeleceríamos nossos tesouros no céu, e para lá voltaríamos o nosso coração, para mantê-lo recolhido, pois, segundo Santo Agostinho, o homem rico que emprega os seus bens, pondo-os a serviço de Deus e de sua alma, da melhor maneira possível, não encontra dificuldade alguma em aproximar-se de Deus. O seu coração só está apegado a Deus e não às riquezas, embora as possua em abundância, diz-nos Frei Francisco de Osuna, em O Terceiro Abecedário Espiritual. Os santos não temem a pobreza material, porque reintegram tudo no seu valor verdadeiro. O mesmo se dá com os filósofos e sábios, que centralizam o interesse de sua vida na busca da sabedoria e não na aquisição de bens materiais. Confúcio, por exemplo, dizia o seguinte a seus alunos: um alimento frugal, água para beber, o braço dobrado como travesseiro, este é o estado que nos convém para sermos felizes. As riquezas e as honras mal adquiridas são mais inconsistentes do que a nuvem que passa. Analecra 7,15. Entre os seus discípulos tinha grande estimação, admiração por Yen Hui, que morreu antes dele, e do qual fez esse elogio, que atravessou os séculos. Hui foi realmente um homem de bem, uma única tigela de cereal, uma só concha de água, e por moradia um sórdido corredor. Outros não teriam suportado essa miséria, mas o Ei nunca perdeu a alegria. Analecta 6,9. Os adeptos de Confúcio, de todas as épocas, sempre admiraram a diferença entre o Hui e a pobreza. Um grande filósofo da dinastia Sung, Shou-Tun-Yi, 1017-1073, assim comenta a alegria de Yen Wei. Agora todos os homens buscam honras e riquezas. No entanto, Yen Wei não as prezava nem as preocupava a permanência feliz na pobreza. Seria o seu coração diferente dos outros? O fato é que há algo infinitamente mais digno de amor e interesse do que essas coisas. E Yen Hui, tendo visto onde estava o verdadeiro valor, desprezou o que apresentava menos valia. Quando alguém encontra o valor verdadeiro, o seu coração fica em paz e ele não deseja mais nada. E não desejando nada, torna-se indiferente às circunstâncias exteriores, podendo assim adaptar-se a qualquer delas perfeitamente bem. Eis porque Yen Hui foi um sábio abaixo apenas de Confúcio. Mêncio, cuja posição no confucionismo é semelhante à de São Paulo na cristandade, estabeleceu uma filosofia dos valores, distinguindo duas espécies de nobreza, a nobreza do homem e a do céu. Torna-se conde, ministro ou oficial, eis a pobreza do homem. Amor, justiça, lealdade e boa-fé, a bondade que comunica alegria, constitui a nobreza do céu. Nos bons tempos de antigamente, diz Mêncio, os indivíduos se aplicavam a exercer a nobreza do céu, e a nobreza dos homens vinha-lhes por acréscimo. Hoje os homens procuram a nobreza do céu como um meio para galgar posições, e quando as alcançam, desprezam a nobreza do céu. Esse comentário poderia aplicar-se aos nossos políticos atuais, que em tempo de eleição frequentam a igreja para procurar impressionar o povo por sua piedade e inspirar-lhe confiança, mas tendo conseguido o que desejam, esquecem do caminho da igreja.
A criatura humana dificilmente cairá mais abaixo, mas a Deus ninguém engana. E por uma posição transitória pagaram eles um preço que tem um valor eterno. Será terrível a sua desilusão, pois, como diria Mêncio, perderam ao mesmo tempo a nobreza dos céus e a nobreza dos homens. O mesmo filósofo observa ainda: o desejo de ser honrado é comum ao espírito humano. E todo homem traz em si mesmo o sentido da verdadeira honra, mas não reflete nisso. Obras de Mêncio 11, capítulos 16 e 17. Todos esses moralistas e filósofos chineses, procurando alcançar o amor, a justiça, a lealdade, a boa-fé e a imutável alegria na prática da bondade, estavam realmente em busca do Deus desconhecido. Sendo sinceros e fiéis às luzes naturais que possuíam, Deus certamente os assistiu no desejo de se aperfeiçoarem, pois todo bem provém de Deus. Os filósofos cristãos, esclarecidos pela luz da revelação, possuem a medida infalível para avaliar todas as coisas e penetrar nos segredos do coração divino. Conhecem, portanto, o valor das coisas com uma certeza muito maior do que o maior sábio do Oriente. Com razão, pergunta o beato Henrique Susso, não é vergonhoso abandonarmos o reino de Deus que trazemos em nós para irmos à procura das criaturas? Essa pergunta focaliza bem o nosso drama. Todos nós sentimos um vazio interior que só Deus pode cumular. Tentamos encher esse abismo com coisas vãs e fúteis, mas a nossa infelicidade cresce à medida que elas se amontoam. É preciso varrer todo esse entulho para que Deus possa habitar no nosso coração.